filhos, ela abortava, ela perdia o filho. E aí ela fez uma oferta, né? E se a primeira filha ia colocar o nome assim. E ela se fez, colocou o nome de Aparecida. E se essa filha gerasse, ela ia cortar o cabelo da filha quando a filha tivesse 7 anos e ia oferecer também o cabelo da filha. E ela fez tudo isso. Quando ela deu 7 anos, ela foi lá, cabelão, né, nascida grandão, nunca tinha visto tesoura, foi lá, cortou e ofereceu, né, a imagem. A partir daquele momento, viveu a vida normal. Só que lá em casa era um lugar que não tinha paz. Era muita briga, era muita contenda, era muita entre o pai e a mãe, eles brigavam de uma tal maneira, era muito forte as brigas deles. Polícia de manhã, de tarde, de noite em casa, né, querendo levar o senhor Orlando, o pai, preso, que o pai era muito agressivo, o pai não era esse moço, né, passivo, amoroso, né, que ele é hoje não. Ele era muito agressivo, brigão, né, gostava de uma contenda. E Deus transformou, né, irmãos? Deus transforma, né? Porque conhecereis a verdade e a verdade e a verdade liberta, né? E ali a gente foi conhecendo Jesus, estando na igreja, ela passava mal, foi libertando. Interessante é que quando ela se converteu, no dia da conversão dela, da mãe, ela saiu para ir no juiz, né? Ou seja, para levar para o juiz a decisão de separar. Eu quero separar o Orlando, né? Não quero ficar mais com ele. E ela passou na frente da igreja, aí o pastor revelou, lá na rua, olha que coisa interessante, né? O pastor dentro da igreja e ela passando lá na rua com os papéis, os documentos para pedir o divórcio. Aí o pastor, lá do altar, você que está passando na rua aí agora, Deus está mostrando que você está com papel para levar para o divórcio. Deus manda você entrar para a igreja porque Ele tem algo para fazer na sua vida. Glória! Ela sentiu de Deus de entrar e quando ela colocou o pé na igreja, ela já foi possessa. Ela já saiu rolando até no altar. Aquele espírito começou a sair. E ali para cá ela se converteu ao Senhor Jesus, passou pelas águas e a libertação veio. Só que foi fácil a libertação? Não. Foi muita luta. Porque uma das coisas que acontece é o seguinte: o mal não quer deixar você. Ele é resistente. O maligno, ele luta por você. Assim como Deus te ama e quer ver você bem, o maligno quer ver você mal. E ele não quer abandonar o seu corpo. Ele quer continuar aí destruindo você. E ele luta. E como que é essa luta dele? Ele resiste. Lembra uma vez que Jesus chegou na cidade dos Gadarenos? E quando ele chegou na cidade dos Gadarenos, ele atravessou o mar, aquela grande tempestade no meio do mar. Você lembra dessa história bíblica? Quem já ouviu? Ali tudo tinha uma luta espiritual. Aquela tempestade no meio do mar não foi uma tempestade para provar para os discípulos que Jesus poderia andar sobre o mar. Aquela tempestade e aquele vento foi algo para impedir Jesus de chegar à cidade dos Gadarenos. Foi algo que queria impedir Jesus de chegar à cidade. Os malignos levantou contra o barco para Jesus não chegar na cidade. Jesus andando sobre o mar, aquilo ali foi uma outra atitude, né? Além de ter um vento maligno ali para tentar impedir, teve a ação de Deus transformando o mal em bênção. Porque quando Jesus anda sobre o mar, e Pedro fala com ele: é o Senhor que está sobre o mar, Senhor? Então permita que eu vá até o Senhor. Naquele momento ali, Deus permitiu e Deus provou para eles que o poder de Deus está acima de todas as coisas. E que Deus pode fazer qualquer coisa na vida do ser. Não tem nada que Deus não faça.
Ele mostrou quando ele andou sobre o mar. Mas a realidade é que o maligno se levantou contra o barco para impedir os discípulos de Jesus de chegar até a cidade gadarena. E assim ele faz até hoje. Ele impede, ele quer de toda maneira impedir que Jesus chegue no seu coração, na sua casa, na sua vida, na sua família. E aí como que ele faz? Ele levanta as coisas para impedir você de estar na igreja. Ele levanta as coisas para impedir você de orar. Ele traz problemas para impedir você de jejuar, de você de ler a Bíblia, você de conhecer a palavra de Deus, porque conhecereis a verdade, e a verdade liberta. O que liberta o homem é a oração forte? Não, é conhecer a palavra de Deus. Amém? A oração, ela é feita para expulsar o mal quando o mal aparece. Em maneira nenhuma eu vi dentro da Bíblia o Senhor Jesus invocando ou falando, manifesta você que está no corpo dela. Você já viu escrito isso na Bíblia? Hein? Você já leu a Bíblia e já viu escrito lá Jesus ordenando para um espírito que está no corpo de alguém se manifestar que você tem que sair? Hein? Não, pelo contrário. A presença de Jesus fazia com que o mal se manifestasse. Na presença de quem? De Jesus. O Espírito que estava em Jesus, que é o Espírito de Deus, o mal não resistia e ele saiu. Então, quando é que você vai ter a libertação? Quando conhecer a palavra de Deus e começar a viver segundo a palavra que o Senhor tem para você. E se você é uma pessoa consagrada, você é uma pessoa que leva as coisas de Deus a sério, se você leva a presença de Deus a sério, o mal não vai resistir, vai ter que sair. Amém? Amém. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas haverá casos que há manifestação, e haverá casos que não há manifestação. Por quê? Conhecereis a verdade, e a verdade liberta. Quando eu conheço Jesus, a libertação ela vem. Mas se tiver necessidade de ter a manifestação, vai ter. E nós vamos estar aqui preparados para expulsar o mal no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Por que não é no meu nome? Porque eu não tenho poder nenhum. Quem tem poder? É o Senhor Jesus, é o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. É o nome de Jesus. O mal sai por causa de quem? Da autoridade que me é dada no nome de Jesus Cristo. Amém? Então a minha família, ela passou por um problema muito sério de libertação. E foram os anos, meses, anos. A minha irmã, que eu te disse que ela foi oferecida, ela teve um problema, uma possessão maligna de mais de 7 meses. Possessão. Não é chegar na igreja e passar mal endemoniada, não. Ela dormia endemoniada. Ela comia endemoniada. Ela trabalhava endemoniada. Era 24 horas o espírito no corpo dela. Olha que sofrimento. Dava meia-noite, ele marcava a hora e falava assim: eu vou matar ela agora. E saía pelas ruas, igual maluca, pelas ruas, nas encruzilhadas. E a gente atrás buscando a libertação dela, lutando junto com ela, sabe? Mas ela foi alimentando da palavra de Deus. Ela foi conhecendo Jesus, se alimentando da palavra, a oração, a busca, a intercessão e clamando, expulsando, mandando embora, rejeitando o mal. A gente foi buscando e rejeitando o mal, não aceitando, expulsando mesmo, levando a vida de jejum, de oração. Graças a ela foi liberta, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas foi fácil. Teve que ter insistência, porque o mal, o maligno, ele luta para permanecer onde ele está. Como eu estava te falando de Gadareno, Jesus chegou na cidade de Gadareno
onde estavam esses dois homens endemoniados, e esses dois homens já eram muitos anos que eles estavam sofrendo por aqueles espíritos. A Bíblia trata que eles se lançavam no fogo, ele atormentava toda aquela cidade. Era uma perturbação para aquela cidade, aqueles dois homens. Viviam nos sepulcros, viviam em lugares sujos, porque o maligno faz isso, né? Ele leva as pessoas a mais profunda miséria. Ele leva as pessoas a uma destruição total, porque a missão dele é matar, roubar e destruir. Ou seja, você acha que o diabo, o Satanás, ele fica feliz em olhar para você e ver você bem sucedido? Hein? Você que é a imagem e semelhança de Deus. Você acha que ele olha para você e fala, e ela aí está legal, ele está bem? Não. Ele olha para você e tem raiva quando você é bem sucedido. Você acha que ele olha para você quando você está aí toda bonitona, você bonitão aí, ele fica feliz de ver você para cima? Não. Ele fica furioso porque você está bem. Mas quando você está mal, ele bate palma. Estou destruindo, estou acabando. Porque o desejo dele, matar, roubar e destruir. O desejo dele é acabar com a imagem e semelhança de Deus. Você está entendendo? Sim. E você é a imagem e semelhança de Deus. Ele entende que quando está acabando com você e destruindo você, ele está atacando a Deus. E realmente está, né? Realmente está. Porque se ele chega a atingir você, Deus se entristece. Por quê? Porque você é a menina dos olhos de Deus. Amém. Porque você é uma pessoa especial para Deus. Amém. Você não é qualquer um. Você não é aquela pessoa que vive uma vida desgarrada de qualquer maneira, não. Deus te ama, Ele luta por você, Ele guerreia por você. Então o maligno quer colocar você em uma situação difícil realmente. Mas conhecereis a verdade. É verdade. E a verdade liberta. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu começo a obedecer a palavra de Deus. Eu começo a me entregar e a andar segundo a palavra de Deus. E aí vem a libertação. Vocês estão entendendo? Quem tem, diga graças a Deus. Graças a Deus. Então a Cida, ela passou por um momento difícil. Tinha época que eu tinha que dormir com ela, abraçado com ela como um casal. Você acredita nisso? Minha irmã, eu tinha que deitar com ela, abraçado com ela, abraçado para dormir, com as mãos nela, para que o maligno não a matasse. E se eu saísse ali, ela ia virando o olho, ia perdendo o ar, o fôlego, e ele ia como se ela estivesse morrendo. E a gente tinha que dobrar o joelho, em nome de Jesus, sai da vida dela, sai do corpo dela, nós não te aceitamos, rejeitamos você, vai embora. Era desse jeito. E hoje você vê ela a pregadora do Evangelho. Glória a Deus. Hoje muitas almas estão sendo salvas através da... Amém, Jesus. E a mãe, quantas pessoas foram salvas através da vida da minha mãe? Glória a Deus. É verdade? Quantas? Não é só em Juiz de Fora, é em vários lugares. Tem pessoas que foram salvas através da mão dela, pelo poder de Deus. Glória a Deus. Então, em tudo Deus tem um propósito. Conhecereis a verdade. É verdade, Jesus. Amém, irmãos? A gente tem que insistir. Insistir. Não foi uma vez nem duas, foram várias vezes. E Deus sempre levanta alguém para te ajudar. Amém? Põe isso no seu coração. O Senhor te ama, o Senhor sempre vai levantar alguém para te ajudar. Glória a Deus, irmãos. A Bíblia aqui no livro de Josué, no capítulo 24, a partir do versículo 14, nos fala, Josué capítulo 24, versículo 14. Eu só te contei esse pequeno testemunho aí, rapidamente, da minha família, para que você entenda que quando a gente conhece a Deus, o Senhor faz. A gente não pode desistir, esmorecer. A gente não pode
como é que eu posso dizer para você? Voltar atrás, retroceder. A gente tem que avançar, amém? Ter um propósito, insistir naquilo que a gente quer. O pai foi o último a se converter. O pai, eu lembro que eu ia para a igreja para servir a Deus, para fazer a obra do Senhor, junto com os obreiros da igreja, e ele chegou na igreja e a minha alegria era estar na igreja. Eu chegava na igreja às 6 horas da manhã, saía às 10 da noite. O dia inteiro, almoçava por ali, era o culto da manhã, era o culto das 6 da manhã, era o culto das 9, era o culto do meio-dia, era o culto da 1 hora, era o culto das 3 horas, era o culto das 10 horas. Eu estava neles. A mãe era a sede, era a vontade de estar com Deus. Era um menino, né, irmãos? As minhas preocupações eu não tinha nenhuma, não é verdade? A gente tinha o papai e a mamãe, né? Hoje já, às vezes, de repente, já fica difícil, mas antigamente era mais tranquilo, né? E ali eu fazia assim, prazer, mas o pai, ele enfurecido porque ele não queria um filho pastor, ele queria um filho médico, ele queria um filho engenheiro, ele queria um filho, né? Ele chegou na igreja, não era crente, né? Chegou, eu lembro que o Hélio, nosso missionário Hélio, ele estava na época, né? Nós trabalhávamos tudo juntinho ali naquela época. Ele chegou e o Hélio virou para ele e falou assim: Sorlando, Jesus, seu filho está fazendo a obra de Deus. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. Ele pegou a palavra da mão e rasgou e jogou na cara dele. O que eu faço com a palavra? Eu faço com a sua palavra. E me levou arrastado. Vamos embora. Arrastado a igreja. No outro dia, eu estava 6 horas da manhã na igreja de novo. Não adianta. Não é. Hoje, graças a Deus, o pai está aí servindo a Deus, ganhando algo com 84 anos de idade. Glória a Deus. A libertação vem quando se conhece a palavra de Deus. Não é oração forte, não é uma oração, não é invocação, é conhecer. Quando eu conheço o meu erro, eu fujo dele. Quando eu conheço aquilo que está me perturbando, eu fujo daquilo ali. E ali há uma libertação para mim. A Bíblia diz que eu preciso me esforçar. Amém? E você precisa se esforçar também. Qual é o seu objetivo? Seu objetivo não é ver a sua casa feliz? Amém. Não é ter saúde de Deus? Amém. O seu objetivo não é ter libertação? Então você precisa se esforçar. E como que a gente vai adquirir isso? Estando na casa de Deus, buscando as coisas do alto. Se eu quero a libertação através do Senhor Jesus, eu tenho que me encher do Senhor Jesus. Eu não posso buscar a libertação de Jesus se querer me encher com as coisas do mundo. A Bíblia diz que o mundo me odeia. E aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se eu quero de Deus, eu tenho que buscar a Deus. Se eu quero do Pai algo para a minha vida, eu tenho que buscar do meu Pai. Não adianta tentar misturar as coisas, né? Não vai dar um tempero legal, né? É ficar ruim. Aqui no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14, fala assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio do Egito. E servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais, se a deuses a quem servais, se viram os vossos pais, aliás, que foram além dos deuses, dos amorreus, e cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Então Glória a escolha, ela vai ser sua. Ou seja, aqui nos diz o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor. Quando a gente conhece a palavra de Deus,
a gente tem que criar e ter dentro de nós uma coisa chamada temor. Temer ao Senhor, temor do Senhor, ter temor dele. Por quê? Se o homem matar a minha alma, matar o meu corpo, aliás, ele pode matar a minha alma? Não. Hein? Não. Não. Ainda que o meu corpo pereça, ainda que o meu corpo vá à sepultura, a minha alma vai a Deus. Amém? Porque ela pertence ao Senhor. Agora, se a minha alma estiver morta, do que adianta o meu corpo vivo? Não adianta nada. Porque eu só vou ter uma vida aqui. Mas se eu perecer amanhã, eu vou estar na morte eterna. Está entendendo o que estou dizendo? A gente precisa temer a Deus, ter respeito de Deus, honrar ao Senhor, obedecer ao Senhor, fazer aquilo que agrada ao Senhor. A gente precisa tirar do nosso meio, da nossa vida, os deuses estranhos. Quem é esses deuses estranhos? Deuses de idolatria, feitiçaria, as coisas que a gente adora por aí, as coisas que a gente serve, aquilo que desagrada a Deus, a gente deve tirar do nosso meio, tirar do nosso meio. Porque a glória de Deus, ele não se divide com ninguém. Sabia disso? Deus não divide a glória dele com ninguém. Não divide a glória dele com seu pai, com a sua mãe, com Maria, com João, com Antônio, com ninguém, com nenhuma imagem de escultura. A glória de Deus, ela é de Deus. Quando fala os amorreus aqui, é porque naquela época eles faziam imagens e se curvavam a ela. E faziam dessas imagens um Deus. Pediam essas imagens. Pediam a essas imagens para que elas fizessem alguma coisa por eles. Só que as imagens, por ser uma imagem de barro e de escultura, elas não falam, elas não respondem, elas não tomam decisão por si. E Deus ficava irado com isso. Por isso ele fala: temei ao Senhor. Tirai dos vossos caminhos os deuses estranhos. É só a imagem que é um Deus estranho? É as imagens. É a quem você serve, a quem você tem colocado primeiro dentro do seu coração. Porque o primeiro lugar na sua vida tem que ser Jesus. Porque o que a Bíblia fala? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, primeiro na minha vida tem que ser Jesus, não tem que ter a minha mulher. Primeiro na minha vida tem que ser Jesus, não tem que ser o meu filho. Primeiro na minha vida tem que ser Jesus, não pode ser o meu emprego. Primeiro na minha vida tem que ser Jesus. O lugar de honra no meu coração tem que ser Jesus. Está entendendo? Quem entende, diga graças a Deus. Não posso colocar outra pessoa, ou alguém, ou um objeto, no lugar de Deus, no lugar que merece o Senhor e que é do Senhor. Então, por isso aqui diz: agora, pois, temei ao Senhor com sinceridade e verdade. Temer ao Senhor é fugir. Eu não faço isso, não é porque o meu coração não quer. Eu não faço isso porque o Senhor não aceita. O Senhor não quer. Eu não faço isso porque isso vai contra os princípios de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Posso perguntar? Pode. Posso? Pode. Se alguém te assemelhasse com um objeto, você ficaria feliz? Se alguém falasse assim: ô Maria, você parece com aquela jarra ali, nossa, é a sua cara, e fizesse dela o seu nome: oi Maria, tudo bem Maria? Ô João, olha, tudo bem João, como que você está? E você não parece nada com aquele objeto. Você ficaria feliz ou triste? Triste. Porque você ia se sentir humilhado, você ia se sentir rejeitado. É ou não é?
Você sentisse, poxa vida, mas me assemelhar, eu que faço tantas coisas para ela, eu que faço tantas coisas para ele, eu que dou a ele tudo que ele deseja, e ele me assemelha a uma coisa inútil, uma coisa sem poder, uma coisa que não pode fazer nada. Ficaria triste, né, irmãos? Eu ficaria chateado se alguém me falasse, pastora Marilde, chamasse um objeto qualquer de pastor, isso aqui é o Amarildo. Peraí. Amém? Então agora você imagina Deus, quando Ele vê alguém colocar no lugar dele uma pessoa que é totalmente, ou alguma coisa que é totalmente inferior a ele, hein? Sem poder algum. É como se você falasse: você não tem poder, Deus, você não pode nada, você não pode nem se limpar, você não pode nem cuidar de você mesmo. Mas quando você tira os deuses estranhos da sua vida e lança fora, e toma a atitude de servir ao Deus Todo-Poderoso, de coração, de alma e espírito, de verdade, não é de mentira, não é emoção, não é lavagem cerebral, amém? Não é servir a Deus emocionalmente, eu estou servindo a Deus porque o pastor falou, não, nasce no coração o desejo. Você aprende a conhecer que o Senhor não divide a glória dele, e que a glória de Deus, ela é de Deus, e você toma a decisão de servir ao Senhor, coração, como diz aqui, com sinceridade e com verdade. O que acontece? Deitar e falar, você tira do seu coração os deuses estranhos. Você não se curva a nenhum outro Deus, porque não existirá para você outro Deus a não ser o Senhor. Quando você decide servir a Ele com sinceridade e verdade, você tira do seu meio os deuses estranhos, e você decide servir a Deus de todo o seu coração. A decisão ela é de quem? Sua. É Deus que vai tirar de você? É sua que decide. Quando você decide servir a Deus com sinceridade e verdade, você não aceita outras coisas que não seja o Senhor na sua vida. Amém, irmãos? É ou não é assim que acontece? Sim ou não? Sim. Você não aceita. Aqui pede aqui a fulana de tal que ela vai fazer. Faz aqui uma oferenda que vai dar certo. Você não aceita isso. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu sirvo um Deus vivo, poderoso. Eu sirvo um Deus que é capaz. Glória a Deus. Eu sirvo um Deus que pode. Amém. Eu sirvo um Deus que faz. Mas quando ele vai fazer? Quando você entender que você precisa servir a Ele de todo o coração. Quando você conhecer a verdade, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Por que a pessoa fica hoje presa no feiticismo da idolatria? Por que a pessoa fica presa na mentira? Porque ela não conhece a verdade. Não conhece a verdade. Pastor, mas eu sei que Jesus morreu. Você saber que Jesus morreu é uma coisa. Você conhecer Jesus é diferente. Eu sei que o presidente da República é o Lula. Mas eu conheço ele? Não. Eu sei de muita coisa, mas eu não conheço muita coisa. A mesma coisa você. Você sabe o que conhece, você sabe de muita coisa, mas você não conhece. Mas quando a gente passa a conhecer, a gente passa a temer. A gente passa a honrar. A gente passa a obedecer. Quem entendeu, diga graças a Deus. Graças a Deus. E é isso que o Senhor quer na sua vida. A libertação da sua alma, a libertação do seu corpo
A libertação da sua vida vem quando você conhece a Cristo. E quando você se entrega a Ele de verdade, corpo